Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. This is not real. It's just a dream. Please, wake up. Wake up. Wake up. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e tá começando um episódio diferente e especial. Na verdade, é um episódio em que a gente aqui do Terror vai convidar dois apoiadores para poder gravar aqui com a gente histórias assustadoras dos ouvintes. Hoje aqui comigo a gente tem o João. E aí, João? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo certo? E o Ali. Ô pessoal, boa noite. Estão preparados aí para escutar essas histórias bizarras? Sempre. Preparado não, mas estamos aí, né? Preparado nunca. Nada mais triste que a nossa vida, né? Tem que ver outras coisas. Nossa, pesado. Vamos ver aí o que vai acontecer, Fê. Esse episódio não vai ser tão longo igual os outros, tá? Antes de começar o episódio, pessoal, se você quer participar da gravação da gente nesse episódio extra, você sabe o que você precisa fazer. É só entrar no apoia.se/terror na esquina e apoiar a gente por lá, belezinha? Além disso, a gente está lançando a série SCP, que é exclusivo para os apoiadores, e além disso, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp. Então, bora pro primeiro relato? Tudo começou numa tarde de domingo. Eu morava com meu sogro e estava desmontando um guarda-roupa que ficava no quarto do meu cunhado. Nesse quarto tem uma janela com vista para o corredor. E, por ela ser alta, quando alguém passa, a gente só consegue ver o topo da cabeça. Por isso, quando eu vi uma pessoa passando, eu avaliando a altura e a cor do cabelo, eu deduzi se era minha cunhada e eu disse: "Oh, pega um copo d'água para mim." Passando um tempo, eu fui lá fora e disse para ela porque ela não tinha pego água para mim. Ela e minha esposa disse que ninguém tinha passado por lá desde que eu comecei a mexer no quarto. Eu ignorei e segui fazendo meu trampo. Quando anoiteceu, minha esposa me disse que ia deitar no chão pois estava muito calor, e eu disse tudo bem, e dormiu tranquilamente. No meio da madrugada, eu me levantei para ir ao banheiro e vi ela sentada no chão. Então eu disse: "Oh, levanta daí, vai lá pro seu lugar." Mas quando eu cheguei na sala, ela estava deitada no sofá, dormindo. No relance, veio na minha cabeça que poderia estar meio sonolento, então eu imaginei ter visto ela. Mas me veio à mente que cheguei a pular as pernas dela e quase acertei o queixo com o joelho. Então eu conferi para ter certeza, mas não tinha nada lá. Só fui ao banheiro, acordei minha esposa e levei-la para a cama. Vida que segue. Na segunda noite, bebendo com os meus amigos, acabei contando essa história meio que de deboche. Aí a minha esposa disse que achava que eu estava sonhando, mas ela tinha quase certeza que tinha saído alguém logo após que eu entrei no banheiro. Minha amiga, que é bem religiosa, disse que minha sorte foi que quando eu levantei, eu disse pra coisa voltar pro lugar dela. Porque caso eu tivesse dito pra ela levantar e deitar na minha cama, talvez a gente teria tido momentos terríveis à noite. Essa foi a única vez que eu vi essa coisa ou moça. Eu espero que tenham gostado e lembre-se, nunca convide alguém para se deitar na sua cama sem ter certeza de quem seja.
Pesado, né? Aham. Exato. Sabe o que mais me incomoda? É quando você acha que viu alguma coisa, mas no final essa coisa não tá lá pra comprovar o que você achou que você viu. Sua mente entra em colapso, você mesmo quer provar que sim ao mesmo tempo que não. É, E essa questão de corredor interno da casa também, que tu acha que vê uma pessoa passando, vê um vulto. sim. Nossa, nunca aconteceu comigo, mas eu acho que se aconteceu eu ficar com o cu na mão. Imagina a pessoa tá ali na casa, tá no computador, tá de costa ali pra algum lugar, vê uma coisa passando, na verdade não tem ninguém. É, corredor interno e janela pro nada é bem complicado. Uma coisa que dá uma sensação bem estranha também dentro de casa é quando você, não só dentro de casa, mas onde você trabalha talvez, é quando a sua cadeira fica de costas pra porta. Eu não gosto disso também, não. Sensação de observado, né? É, a cadeira no escritório é bem assim. E ainda a parede de vidro, fico de costas, só consigo enxergar a movimentação. É bizarro, né? Dá uma sensação bem estranha de estar sendo observado. É, a sensação de ser observado, pra mim, é uma das piores. Sim, Você não fica à vontade de jeito nenhum. Pior que essa questão eu nem me importo tanto, né? Até por causa que se a pessoa tá sozinha no escritório é uma coisa diferente, mas tá acostumado a trabalhar com um monte de gente, né? Agora, se tu tá sozinho, sabe que não tem ninguém aí, tem essa sensação, aí sim aperta o negócio. sim. O próximo relato, a primeira parte dele já foi contado em um dos três primeiros, e eu não sei precisar qual deles foi contado, porque no começo do podcast eu não tinha organização sobre os relatos dos ouvintes. E depois de muito tapa na cara, eu tive que criar essa organização, mas eu sei que ele foi lido em um dos três primeiros episódios. E foi o episódio em que um ouvinte mandou o relato de que ele encontrou numa festa da cidade, numa festa municipal. Se não me engano, foi um casal de criança dos olhos negros. Vocês lembram desse relato? Se vocês escutaram? Eu lembro de Crianças de Olhos Negros, só que eu não lembro se é do ouvinte ou não. Eu imaginei isso, porque a gente fez um episódio sobre as crianças dos olhos negros. Mas, pra resumir, ele encontrou numa festa municipal um casal, um pai de crianças de olhos negros, e resolveu perguntar para as pessoas ao redor deles sobre, para ver o que eles achavam, o que eles tinham. Então, ele começa o relato assim. Logo após ouvir o episódio onde meu relato foi lido, me deu uma sensação de alívio e satisfação, pois eu não tinha contado isso a ninguém até então. Mas eu sentia que mesmo assim faltava alguma coisa. Eu tinha um pressentimento de que algo ainda não tinha sido concluído. Então eu resolvi mostrar o episódio a todos que estavam na noite do acontecido. Deixei que ouvissem, mas não disse que tinha o relato da nossa história. Os três primeiros que ouviram acharam aquilo meio fantasioso e não deram crédito. Devem ser só alguém falando coisas aleatórias, eles disseram. Outro chegou a dizer que não acreditava em fantasmas e deu de ombros. Então, quando chegou a vez de mostrar para Lu, aqui eu vou usar os nomes todos diferentes. Fiz questão de estar com ela. Lu é minha amiga há mais de 15 anos e tem uma forte ligação com a Wicca e o ocultismo. Então eu saberia que quando ela ouvisse ela me diria algo. Não deu outra. Mal começou a ouvir e ela fixou os olhos em mim, e ouviu palavra por palavra com aqueles olhos azuis penetrantes, como quem dizia: "Isso aconteceu contigo?" E ao final ela se levantou sem dizer uma palavra e foi até a cozinha. Vi que ela preparou um chá, me serviu a ela também e tomou junto comigo sem dizer sequer uma palavra. Ansioso, perguntei a ela o que ela achava e ela deu um gole grande no chá e suspirou. "Para quem você mostrou isso?" Ela me perguntou e eu disse gaguejando. "Para todos, exceto você e o Jorge. Jorge é nosso amigo residente em Codó, na cidade que aconteceu o relato." Ela então falou com ênfase: "A gente tem que mostrar pro Jorge e ver o que ele fala." Com um arrepio na espinha, eu perguntei o porquê, se ele saberia do que se tratava. E ela disse que, com certeza, ele deveria saber melhor que os dois. Eles combinaram de voltar na cidade de Codó, num feriado, porque tinha ficado mais intrigado com o que poderia ser. E em novembro de 2022, eles estavam de férias e os dois conseguiram tirar uma semana de folga do trabalho e resolveram voltar em Codó e falar com o Jorge e investigar mais sobre as crianças que ele tinha visto naquela noite. Resolvemos ir no carro da Lu, pois estava com a revisão em dia e a gente não queria ficar preso na estrada. Meu carro estava com problemas elétricos e era certeza de abandonar a gente no meio do caminho. Ao embarcar, eu notei que ela tinha um amuleto. Perdão, eu não estou sendo irônico nem pejorativo, mas ela falou o nome e eu não consigo me lembrar qual era.
que segundo ela serviria para proteção. A viagem foi tranquila e nos hospedamos numa pousada no final da tarde. Ligamos para Jorge e marcamos de nos encontrar num barzinho. Ficamos lá conversando, relembrando de histórias do passado, rindo, brincando e nos divertindo. Nesse momento, eu e Lu havíamos combinado de não falar do nosso propósito de imediato. Iríamos conversar na manhã do dia seguinte, sobre a nossa real intenção. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, fomos até a casa de Jorge, na verdade um sítio com bastante plantações, e algumas criações de animais. Passeamos no sítio, lembramos de mais coisas e foi quando Lu tocou no assunto. Nunca tinha visto ela tão séria quando ela disse as seguintes palavras: Jorge, ouça isso e me diga alguma coisa. E ele riu. Se for alguma música besta, eu jogo vocês lá no chiqueiro. Jorge pôs os fones de ouvido e escutou o episódio completo. Quando chegou o relato, eu senti o semblante dele risonho e brincalhão sumindo, dando lugar a um olhar vazio, estático e cheio de lágrimas. Quando terminou, ele tirou os fones de ouvido e virou para mim com um olhar assustado e perguntou: Você também viu? Nessa hora, meu sangue gelou. Senti a pulsação na minha cabeça como se fosse ter um derrame e gaguejei de volta: O que você viu? E aqui segue o relato do Jorge. Na noite do acontecido, eu estava muito empolgado para ir na festa municipal, pois coincidiu junto com o dia que eu tinha conseguido o aumento na empresa. As firmas do interior são bem patriarcais e toda conquista é uma tremenda vitória. Eu me arrumei, coloquei uma roupa nova e fui de casa para a Praça da Matriz. No caminho, os policiais amigos meus me ofereceram uma carona até a parte do trajeto, então eu achei bom aproveitar a carona. Eles me deixaram a uma distância de mais ou menos uns 500 metros da praça, então tava de boas eu ir caminhando. Um pouco à frente, numa esquina de uma casa, eu senti um forte arrepio na espinha, e eu fiquei muito incomodado. Foi quando eu olhei a esquina oposta, uma criança, uma menina aparentemente de 9 anos, com saia de pregas escuras e uma blusa de botões cor clara, muito semelhante aos fardamentos escolares antigos. Nossa, eu me caguei de medo, mas eu senti que a menina estava me chamando e dei uns passos em direção a ela. Ei, garota, o que você está fazendo aí? Onde estão seus pais? Eu gritei para ela. E ao dar mais um passo na direção dela, ela me respondeu com uma voz que não parecia de uma criança. Por favor, me leva com você. Eu estendi a mão para a menina e eu percebi duas coisas que me deram o maior susto na vida. Eu não conseguia ver os pés dela, e os olhos eram completamente negros. Eu caí no chão, mas tive a impressão de tocar a mão dela. Eu dei um grito tão apavorado que uma senhora abriu a janela e gritou: Ei, seu bêbado, pare de perturbar a porta dos outros. Eu olhei para a mulher ainda assustado e quando eu olhei de volta para a rua, a menina não estava mais lá. Eu fiquei muito assustado e corri para a praça. Ao chegar lá, minha primeira atitude foi tomar um porre, pois eu não sabia o que realmente tinha acontecido e eu só queria tirar essa imagem da minha mente. E assim foi, até o dia que eu tive certeza do que era aquilo. Acho que era 2015. Eu tinha saído tarde da casa da minha namorada e não podia dormir lá, pois os pais dela já tinham reclamado que eu estava passando muitas noites lá. E isso não tinha ficado bom, pois os vizinhos já estavam falando. Certo momento, passei pela casa da finada Dona Corina. Ela é uma mulher muito reservada que havia se matado depois que o marido morreu junto com seu filho no acidente de carro na BR-010. Ao passar pela frente da casa, eu ouvi uma voz baixa, fraca, mas com um aspecto de dor chamando meu nome. Cara, eu achei que fosse alguma zoeira, alguma brincadeira de mau gosto de alguém. Vai se fuder, seu babaca, quer assustar quem? Tem medo de você não. Não devia ter dito isso. Por trás de uma árvore eu vi... Acredito que a mesma menina de anos antes, lá com a mesma roupa, parada com seus olhos negros penetrantes, me olhando e me dizendo: Por favor, Jorge, me leva com você. Puta que pariu. Eu não acreditei e ao mesmo tempo senti um medo infernal em mim. Eu corri o mais rápido que eu pude e fui para casa me esconder na cozinha. Me deitei no chão e rezei, chorei e orei até o ponto que eu dormi. Minha mãe me viu de manhã no chão dormindo em posição fetal e me acordou. Eu acordei ainda apavorado e contei tudo a ela. Ela ajoelhou no meu lado e a gente ficou lá rezando por horas. Desde então eu sigo a rotina severa de orações, preces e novenas. Pelo menos 2 vezes ao mês eu preciso fazer jejum e penitência e nunca mais tive visão dessa garota. Você veio atrás de resposta e eu não tenho, mas posso te dizer, essas crianças de olhos negros existem e são mais do que assustadoras. Fim do relato do Jorge. Após essas horas que ficamos conversando sobre isso, nos despedimos e voltamos para a pousada. Nos encontramos no restante dos dias, mas para aproveitar e nos divertirmos.
Nos despedimos de nosso amigo e no abraço ele me disse que caso visse novamente uma das crianças, eu deveria desviar o olhar dela e ir para o lado oposto o mais rápido possível. Voltamos para São Luís. Eu contei tudo isso para o meu líder espiritual. Ele me aconselhou que eu deveria sempre tomar cuidado, pois crianças dos olhos negros existem, e do mesmo modo que a gente pode ver elas, elas também podem nos ver. Doideira, né? Eu li uma vez que essas crianças eram feitas de experimento. Não sei se isso tem alguma verdade. Como assim experimenta? Eu vi falar que o pessoal do Shadow People, coisa relacionada à paralisia do sono também, mas na rua, sim, o pessoal vê fora de dormitório, como se diz, né? Primeira vez que eu ouço. É, Então, as crianças dos olhos negros, eu acho que é mais longe do Shadow People, mas é muito comum e é uma lenda que, tipo, no mundo inteiro, sabe? O pessoal sempre vê crianças dos olhos negros. E o fato dela não ter pés e usar roupas, tipo, comuns para uma criança é normal, sabe? A questão é, ninguém nunca chegou a conversar com elas, porque todo mundo foge, ninguém sabe o que acontece quando conversa com uma, ou quando deixa elas entrarem em casa. Pois é, tem isso também, delas quererem entrar na casa onde a pessoa tá, ou eu já vi uma vez também tentando entrar no carro onde a pessoa tava, né? Sim, sim, carro também. Mas geralmente é pedindo ajuda, igual acontece no relato. E, cara, é bizarro, né? O fato de você ver uma pessoa com os olhos completamente negros, independente de se são crianças ou não, já dá um pouquinho de estranheza, porque não é natural. Ah, sim, com certeza. e a sensação que deve dar deve ser que é a sensação de gelo no coração. Tá sugando até essa alma. Sim, sim. E o que que vocês acharam? O que que vocês acham das crianças dos olhos negros? Graças a Deus eu nunca vi. Nem quero ver. Que bom, né, Wally, que você nunca viu, que bom, né? É, Então, Mas assim, dependendo como a pessoa pode acabar pensando ou estudando, pode acabar sendo até algum fenômeno assim, tipo um fantasma, ou alguma entidade, alguma aparição, né? Porque depende também muito do que ela acredita, né? Pode acabar, pra uma pessoa pode ser um fantasma normal, para outra pessoa pode ser uma coisa com os olhos negros, né? sim. Se comparar diversos tipos de relatos, eles têm um denominador comum, né? Ah, não, fantasma, não tem os pés, do relato também não tinha também, né? Aham. E, tipo, a lenda da criança dos olhos negros bate muito, mas sendo uma entidade paranormal. Mas, tipo, não, ninguém sabe de fato o que são. Mas te falar de diversos tipos de crenças, o que seriam crianças dos olhos negros, cara, foge de mim totalmente. Você manja de alguma coisa? Não, eu não tenho conhecimento mesmo. Só realmente essa questão de fantasma, espírito, espectro, né? Ainda bem que eu não tenho, né? Nem dei uma experiência e nem um conhecimento, né? Sim. Imagina. é, só pode ser crianças que sofreram, né? Tipo, ou que as crianças que são psicopatas, que morreram cedo. As crianças psicopatas que morreram cedo, pode ser a alma dela tá zanando, tá ligado? Imagino eu, né? Sim, pode ser até algum outro espírito se passando por criança também, alguma outra coisa assim desse gênero, né? É uma boa teoria. É uma entidade infantil, né, no caso. Porque aí a pessoa vai se apiedar mais porque é criança, talvez caia em alguma coisa, enfim, né? Que se ajudar, né? E você vai ajudar é quando você chega e vê aquela parada, desce o susto, sendo uma criança 1000 vezes maior, né? Sim, sim. Eu acho que a grande questão aqui é a questão dela pedir ajuda e você dar essa ajuda pra ela. Eu acho que essa é a questão das crianças, sabe? É, tem uma lenda japonesa que se a mulher pede ajuda, se você ajudar, ela te mata. Eu esqueci qual é. Ah, mas no Japão tem várias dessa, né? Tem uma de banheiro também, que a pessoa tá lá no banheiro, a pessoa te pede ajuda, e tu responde, ou não acontece nada, outro morre. Na rua também, parada de ônibus, metrô. É, ensinamento é não ajudar nunca, nunca ajude. Se a pessoa não tem conhecimento, né? Não deveria mexer com esse tipo de coisa. É, a lenda japonesa é essa, é 880. Não, não tem meio termo. Não tem. O relato número 3, ele é pesado, ele é muito pesado, então se vocês não estiverem confortáveis, eu dou total liberdade de vocês para descontinuar o episódio, ok? Vamos lá. Oi Felipe, oi Marina. Aqui eu vou contar basicamente a minha vida e alertar para que ninguém jogue com o desconhecido nunca, mesmo que você queira muito.
eu peço desculpa pela linguagem, porque eu sou portuguesa de Portugal, com descendência latina, ou seja, a família da minha mãe e minha mãe são latinos e eu ouço vocês diretamente da Suíça. Um adendo aqui, a frase que ela escreveu foi assim: peço desculpa por a linguagem, eu sou portuguesa de Portugal com descendência latina, ou seja, a família da minha mãe e minha mãe são latinos e ouço vos diretamente da Suíça. Então, tipo, eu vou tentar brasileirar o máximo que eu conseguir. Para que isso faça sentido, eu tenho que começar desde o começo, quando eu nasci. Bom, a minha mãe nunca me quis. Foi uma gravidez indesejada, planejada somente pelo meu pai e um furo no preservativo. Pois eu era a menina do papai, pelo menos isso era o que ia ser. Eu nasci no dia 29 de fevereiro de 2000. Só por aqui já se vê como minha vida ia ser azarada, né? Bom, o meu pai morreu no dia 20 de fevereiro de 2000, devido a um fato da minha mãe lhe pregar uma peça e dizer que eu já estava para nascer. E ele ia tão rápido para o hospital que acabou se distraindo e morreu. Foi posto a uma lápide no local onde ele morreu, e minha mãe assistiu tudo no carro de trás. O meu pai não sabia que ela estava no carro de trás. Bom, depois disso a minha mãe sempre me culpou pela morte dele e eu fui ainda menos desejada. A minha sentença estava traçada desde quando eu nasci. O meu pai construiu a casa onde eu sempre vivi até um ano atrás. Ela tem 2 pisos e é grandinha, de frente para uma floresta num bairro muito calmo, mas a casa é completamente macabra e toda gente que entra lá, ninguém se sente bem. Ao lado vive a minha avó, a mãe da minha mãe e a única pessoa que vive e que me ama de verdade. O bairro se chama Bairro da Alegria. Isso é muito curioso, né? Quando eu era pequena, eu fui diagnosticado com sonambulismo, terrores noturnos e certo grau de autismo. Não aquele autismo que eu preciso de ajuda para fazer as coisas, outro grau. Eu sempre fui apaixonado pelas coisas meio estranhas. Por exemplo, eu com 4 ou 5 anos, o meu desenho animado favorito era Coraline, e um que se chamava Porta Secreta. Os garotos têm medo disso e eu não entendo por quê. A minha mãe teve um namorado por algum tempo, do qual abusou sexualmente de mim por 4 anos. E sim, ela sabia e ela mandava ele ir ao meu quarto. Nem todas as mães são boas. A minha avó acabou por descobrir e fez tudo para mandar prender ele. Depois disso, a minha avó ficou com a minha guarda, apesar da minha mãe viver comigo. A casa que meu pai construiu passou diretamente para o meu nome. Eu recebi um quadro com um carro de presente. Nos meus anos, e as rodas do carro formavam o número 6 por 3 vezes, ou seja, 666. Isso é engraçado. Eu ria ao olhar para aquilo. Passado 2 ou 3 anos, eu tinha 12 anos então, o contador de água da minha casa teve que ser mudado. Então, foi para um número novo o contador, passando agora a ser 666. Ok, isso começa a ser demais. Eu pensava que era coincidência, mas nessa altura, uma adolescente já sabe de certas coisas, né? Eu sempre assisti filmes de terror e crimes e sempre adorei. Eu sempre fui muito zoada na escola por ser magra e não ter pai e ser estranho. Nessa altura, a minha mãe arranjou outro namorado, e eu morria de medo, mas nunca me fez nada, no entanto. Eu entrei numa depressão muito profunda. A minha mãe engravidou, do menino dos olhos dela, e dos meus. O meu irmão é tudo pra mim. Eu comecei a não falar com ninguém e comecei a me fartar de viver. Até que eu decidi que queria falar com meu pai. Eu tava decidido a fazer aquilo, então eu comprei um tabuleiro Ouija e decidi jogar. Então, ao pensar, nossa, que menina burra, por favor, olha pro meu lado. Como na minha vida ele era a única pessoa que eu queria tentar comunicar. Eu joguei e nada aconteceu. Só um barulho num cano de água qualquer. Ah, mas eu não fui assim tão burra e não joguei em casa. Eu joguei na escola, né? Bom, agora talvez eu pense que eu fui burra sim porque depois eu levei o tabuleiro pra casa. Continuando. Nada aconteceu como eu disse, mas eu guardei as coisas bem escondidas num baú no meu quarto. Mas a partir daí as coisas começaram a ficar estranhas. Por exemplo, era ano letivo de 2016 e eu tive um trabalho de artes para entregar e eu tinha me esquecido completamente. Então eu tive que fazer de última hora e eram 23 horas. E eu estava acabando quando de repente eu vi um barulho no portão automático da minha garagem. E ele estava abrindo, sendo que todo mundo estava dormindo. A minha garagem não tem acesso à casa da parte de dentro. Então eu abri a porta de entrada e fui ver quando de repente veio um vento tão forte que quase me arrastou para dentro de novo, sendo que nessa noite estava um calor arrasador. Bom, e o portão da garagem estava fechado.
Eu estranhei, mas pensei que fosse de eu estar cansado e voltei pra dentro, arrumei tudo e fui dormir. Várias noites foram estranhas, como por exemplo minha mãe acordar de manhã aos gritos porque ela disse: aquela idiota andou sonâmbula de novo. E eu fui ver e todas as portas e gavetas dos armários da cozinha estavam todos abertos, e em cima da mesa todas as facas estavam lá, dispostas e olhando para nós. Outra noite eu acordei com dores na perna e tinha arranhões bem fortes que eu tenho cicatrizes até hoje. Mais uma noite eu acordei com a minha avó abrindo a porta do meu quarto para saber se estava tudo bem, por causa de um barulho imenso que tinha ouvido. Ela olhou para mim e chorou, e eu tava com a testa aberta e eu tive que levar 14 pontos. Parece tudo meio estranho, né? Mas, bom, eu sou sonâmbula. Outra vez, eu de manhã acordei e abri a porta do meu quarto, que dá diretamente para um amplo corredor que se consegue ver toda a parte dele, incluindo o teto, que tem uma mini portinha que nunca ninguém abriu porque estava selada com concreto e ninguém chegava lá com uma escada normal porque era muito alto. E logo por cima das escadas ele estava aberto, completamente aberto. Eu tive que mandar um carpinteiro lá para fechar, até que era verão de 2016. E meu irmão tinha 2 anos e, como todos os verões, a minha mãe foi de férias para Figueira da Foz, mesmo sendo 4 horas da minha cidade, deixando eu sozinho em casa como sempre. Mas todos os verões vinha uma amiga minha e era neta da melhor amiga da minha avó, que vivia bem ao lado de mim. Então ela às vezes dormia na minha casa, outras vezes na casa da minha avó e assim seguia. A gente passava os dias todos juntas e eu comecei a namorar esse verão com meu atual marido. Numa noite, essa minha amiga foi lá pra casa, era perto das 19 horas. Ou seja, no verão ainda era dia. E perguntou se queria beber alguma coisa na cidade. E eu aceitei. Íamos a pé, a gente ia conversar, ficar lá, beber alguma coisa e depois a gente voltava de carona com o meu namorado. Ela concordou e então disse que ia buscar as coisas dela pra se arranjar e eu disse que não era preciso, eu emprestava roupa, maquiagem e ela aceitou tudo. Estávamos sozinhos em casa, como é óbvio, e estávamos no meu quarto, falando sobre coisas aleatórias, com a porta e as janelas abertas porque estava 40 graus, estava um calor impossível. Até que a gente ouviu o avô dela chamar. Ela disse que voltava logo, desceu e deixou a porta de entrada e o portão aberto e foi passando 2 minutos e voltou. Eu perguntei como ela tinha sido tão rápido, e ela disse que ninguém tinha chamado, que o avô dela estava jantando e que não tinha chamado ela. E um arrepio pareceu passar por ela. Naquele momento, não sei por que eu pensei, ela deixou a porta de entrada e o portão aberto. Eu perguntei pra ela se ainda estava aberto ou fechado. Mesmo antes de responder, uma sombra passou pela janela do meu quarto e um estrondo ouviu lá de dentro da casa, como se a porta da entrada tivesse fechado sozinho. Aí eu fechei a porta do meu quarto, tranquei e a gente começou a chorar. Ela perguntou o que a gente fazia. Aqui eu vou dizer que ela sabia de tudo que eu passava e tudo que eu tinha feito. E eu disse que a gente devia esperar. Ouvimos passos e de repente tudo parou. Ela abriu a porta bem devagar para ver o que estava acontecendo e o que viu tremeu meu coração como se tivesse tido um AVC. No fundo do corredor tinha um homem, de olhos todos pretos e um pouco amarelados. Eram estranhos e ele era muito alto e muito magro. E tinha um sorriso pior que eu já vi na vida. Mas não se mexeu. Eu disse que era minha amiga, que eu ia abrir a porta e íamos correr para o andar de baixo e sair da casa o mais rápido possível, e fecharia a porta logo em seguida. Ela concordou. Mal abri a porta do meu quarto para correr e já não tinha mais ninguém lá. E agora a gente estava correndo, e estávamos do lado de fora. A gente ia fechar a porta, mas algo estava tentando impedir. Era uma mão, estava lá segurando a porta, e a minha amiga estava desesperada porque ela não estava conseguindo fechar. Ela não sabia o porquê e disse que ia tentar. Mal eu toquei na porta e a porta se fechou, mas a minha amiga começou a chorar e disse para olhar para cima, pro vidro da porta, e lá estava uma sombra preta enorme, da forma de um homem, mas não tinha visto ninguém. Só eu vi. E tava lá. E eu tranquei a porta e a gente correu. Fomos para a cidade e depois de 2 horas nos acalmamos. Decidimos que estávamos talvez com alucinações por causa do calor ou algo assim, e contamos para meu namorado que vem de família espírita. Ele não disse nada para não nos assustar, mas eu notei na cara dele que algo estava errado. Ele decidiu vir até a minha casa com a gente para ver se tinha alguém lá. Mal ele entrou e sentiu muito enjoado e foi vomitar. Ele deu desculpa de que estava assim há alguns dias e que comeu uma comida ruim que a mãe dele tinha feito. Mas eu sabia que não era isso.
Ele então viu tudo e disse que não havia nada, mas qualquer coisa iria ficar no carro, na frente da casa algumas horas para certificar. Decidimos dormir porque já era 1 da manhã. Grande erro. A gente dormiu na sala porque a gente teve medo de ouvir alguma coisa no andar de cima. A gente dormiu de mãos dadas, até que minha amiga acordou, comigo falando e gritando. E eu estava com o nariz sangrando, mas eu estava dormindo, eu acho. Ela disse que eu estava falando as coisas ao contrário, e um caminho enorme amarelo com muito pouca luz, e no fim eu gritei: Eu cheguei, e vamos começar. Ela sabia que eu era sonâmbulo, não podia me acordar, ou eu teria um ataque. Então pegou em mim, deitou no sofá e tentou estancar o sangue no nariz, até que eu acordei por mim mesmo. A partir daí tudo mudou. Eu e minha amiga saímos algumas vezes, e depois o meu namorado ia com a gente. Uma vez fomos a um parque para passear e eu desmaiei. E de repente eu me levantei e comecei a falar, de olhos fechados. Eu falava 1, 2, 3, ele já entrou. E toda vez que eu repetia, eu batia uma vez no chão. De repente minha voz mudava e dizia: Cuidado, não sou eu. E meu namorado apareceu e ele tomou as rédeas daquilo e começou a falar comigo. Perguntou o meu nome e eu só ria. Depois mudava a voz e voltava a dizer: Não, 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 ela não pode ouvir ajuda daí. De repente eu acordei, vomitei e disse: Eu tenho que ir ao local onde meu pai morreu agora. O meu namorado nem associou e fomos até lá. Quase ao fechar, eu adormeci repentinamente como se tivesse desmaiado outra vez. Comecei a sorrir e mexi no volante do meu namorado, e ele travou a mão no volante, mas eu estava tentando descontroladamente causar um acidente. Tiveram que parar o carro e acabamos indo para o caminho a pé. Mal cheguei lá e eu ainda estava meio adormecido e disse: É aqui que eu vou morrer e é aqui que vai estar o meu nome e a minha foto. Eu virei para trás de olhos fechados e apontei para o mato e disse: Ele vai guiar o meu caminho. De repente eu acordei e eu estava realmente confusa do que caralhos a gente estava fazendo lá e porque a gente ainda estava a 6 quilômetros da cidade. Eles explicaram tudo, tintim por tintim para mim. Eu ri e não acreditei em nada. Uma noite se passou. No dia seguinte, de manhã, eu fui arrumar o meu quarto no andar de cima e em cima da minha cama estava o álbum de casamento da minha mãe. Eu fui acordar minha amiga e perguntei onde ela tinha descoberto aquilo, e ela disse que nem sabia o que era aquilo. Então, fomos abrindo e vimos o que foi horrível. Todas as fotos estavam destruídas. Eu chorava. A cara do meu pai tinha sido riscado como se fosse apunhalado. Uma coisa afiada riscou toda a sua face e eu chorava e fechei aquilo e escondi de novo. Eu sabia que nunca faria aquilo. Era a única coisa que eu tinha dele. Nesse dia, minha avó veio com a gente e disse que o colega dela de trabalho estava muito mal no hospital e que a gente tinha que ir ver. Eu e minha amiga, a gente estava nos trocando e fomos. Ao chegar lá, realmente aquela senhora estava mal. Mal nos viu e ficou pior ainda. E ela não me deixou entrar no quarto dela. Ela olhava para mim e dizia: Ela veio me buscar e eu ainda não quero ir. Eu fiquei chocada. E do que raios ela estava falando? Entrou só a minha avó, olhando para mim e dizendo que ela já não estava mais bem. Eu concordei. Eu estava de calças pretas e um top mostrando as barrigas e as costas. Eu estava de costas pro corredor até que apareceu uma linda borboleta branca. Acho que ela gostou de mim. Ela pousou nas minhas costas e eu só pensava na pobre borboleta que entrou ali e ia morrer, porque nunca mais ia conseguir sair. Ela entrou pro quarto da senhora e pousou na senhora e de repente, do nada, eu juro, foi do nada, a senhora morreu de um ataque cardíaco. E a pobre borboleta caiu no chão e não se mexeu mais. O mais estranho disso tudo vem agora. Estão prontos? A partir desse dia, eu tenho uma marca nas costas quase da cor das asas da borboleta, no mesmo lugar onde ela pousou. Eu tenho isso até hoje. A partir desse dia, todas as pessoas que eu via quando estavam mal, eu sabia se iam morrer ou não. É como se eu olhasse e visse a pessoa morta ou viva. É estranho explicar, mas é horrível. Eu voltei para casa em choque. A minha amiga tentava me consolar. Minha avó, latina como é, achou tudo muito estranho. E decidiu mesmo, antes de chegar em casa, me levar para uma curandeira. Pior coisa que me aconteceu. Mal a curandeira me viu e ela recusou a se encontrar comigo dentro da casa dela, dizendo que algo maligno estava comigo. Era algo muito poderoso, que só eu ia conseguir expulsar. Ela não me queria ali. Fomos embora. Eu e minha amiga fomos para casa e minha avó foi para casa dela sem dar uma única palavra. Passou o verão, a minha amiga foi embora.
O meu namorado, para me distrair, decidiu fazer uma surpresa e a gente ia a um concerto da minha banda favorita e a gente ia dormir em outra cidade uma noite. Era cerca de 5 horas de viagens. Eu adorei, mas o combinado foi que na viagem eu não poderia dormir nem um segundo, mesmo que tivesse com muito sono. Eu concordei, não dormi. Chegamos no hotel, fomos dormir e a gente estava exaustos. Acordamos às 3 da manhã com um som tão alto de um alarme horrível do quarto ao lado. Ele não parou por mais de 10 minutos e decidimos chamar a recepcionista. Ela disse que não tinha ninguém no quarto ao lado, e meu namorado disse que ia com ela lá dentro ver se tinha alguém ou alguma coisa que teria morrido. Mas quando abriram a porta, estava vazio, e o alarme do relógio do hotel tocou. E não sabe por que desligaram e fomos todos dormir. No dia seguinte, tudo foi perfeito. Fomos ao concerto e depois voltamos para nossa cidade. Mal chegamos lá, a família do meu namorado queria falar comigo, e eu fui. Eles queriam fazer uma limpeza em mim. Bom, eu aceitei, estar limpo é sempre bom, né? Eles contam que foi a pior coisa que já viram. Eram dois. Um deles era baixo, com cabelo encaracolado, os olhos verdes. Era lindo, e era o meu pai. E a outra era uma sombra negra. O meu pai protegia e não deixava nada acontecer comigo, e essa sombra tentava entrar dentro de mim. O meu pai falou com eles e disse que eu tinha que deixar as coisas irem, e que nunca mais ia fazer a estrada onde ele morreu. Ele iria me tentar sempre proteger, mas que eu tinha que ter muito cuidado, porque o meu caminho estava traçado. Eu acordei, chorando, e não sei porquê. Depois de tudo isso, tudo acabou. Eu fui viver com meu namorado e ele nunca mais me deixou dormir em viagens. Eu continuo sonâmbulo e continuo a ver pessoas se as pessoas vão morrer ou não. O que eu contei aqui são as pessoas que me contam tudo. Eu sei que eu vivi isso. Eu vejo vultos passando e sempre sinto que algo tá com a gente. Por favor, tenham cuidado com o que vocês fazem. Desculpem os erros ortográficos e espero que isso realmente te interessa. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail. Foi longo, foi intenso, foi pesado, mas carrega aí uma lição, né? Não brinca com coisa que você não sabe. Claro, primeiramente, aí, parabéns para o ouvinte, né, Fê, que passou ali um relato muito detalhado, uma experiência muito intensa, né? E, nossa, que experiência, a gente ouvindo tu falar isso pra gente, desde a infância dela até ali nos últimos, né, que divisão do pai dela, que o outro espírito estava com ela, né? E realmente, como a gente tinha comentado também no outro relato, né? Não brincar com não conhece, buscar conhecimento, né? Essa questão ali da tabuleta Ouija também, que ela fez na escola, depois levou para casa. Tu acha que pode ter aberto algum portal para ela, que pode ter pegado essa pessoa ali que tinha o cabelo encaracolado, que ela comentou no final? Mas eu acho que o pai dela que era a entidade com cabelo baixo, com cabelo encaracolado e os olhos verdes. Sim, que o pai protegia ali, verdade. E tinha uma sombra que ficava tentando entrar nela. A cena de sombra eu entendo. Realmente chamou, né? Já tava rodeando ela, aí ela foi e deu mole ainda de dar uma abertura. Aí cada vez que a vida da pessoa vai acabando, né? Entrando em depressão, fica mais fácil, creio eu. Então, entrando na questão da depressão e tudo que ela sofreu, muito fácil criar esse tipo de energia tão ruim ao ponto de materializar, né? E abrir esse portal com o tabuleiro Ouija para poder evocar, mesmo você tentando evocar o seu pai com uma boa intenção, mas você pode vir carregado de várias outras coisas, né? Com certeza, né? Seu pai crê que tá no céu tranquilo, né? E quem tá na terra aqui que responde rápido não é uma coisa boa. Tem que pensar nisso, né? Pois é, com certeza. Tem que estar com todas as barreiras levantadas, né? Os firewalls levantados. Com certeza, porque quem mais rápido atende. Mas eu acho que toda essa questão do abuso que ela sofreu quando ela era mais nova, da depressão, do abuso, eu digo, do abuso da mãe, que tem a questão do abuso da mãe e a questão do abuso do padrasto daquela época, né? Filha da puta, né? Desgraçado. Que mãe do capeta. Desculpa falar desse jeito, mas caralho, que mãe filha da puta. Não, eu acho que esse é o momento perfeito pra dizer que não é só porque é mãe que trata bem, né? Que tem carinho.
Tem casos e casos, tem pessoas que realmente não servem pra ser parente, até porque se a pessoa vai pra adoção ou descobre opa, um tio, alguma outra pessoa assim que cuida, que tem mais o carinho, às vezes serve mais, né, do que propriamente o pai biológico ou a mãe biológica. Exatamente. E a filha da puta nem é aquela que omite, não, é aquela que incentiva. Sim, é muito filho da putagem. Pois é, daí deixou essa ideia de ir atrás do pai, ver como é que o pai tava, daí foi essa parte da tabuleira Ouija aí, né. Outra coisa interessante, Alice, é que ela disse que é a questão da borboleta branca, né? Porque bichos albinos são extremamente raros. E pelo que eu sabia, assim, de lendas e de contos, de crendice popular, que era animais pretos ou borboleta preta que simbolizava a morte ou presságio, alguma coisa assim, né? Então, essa questão aí dela, da questão dela sentir, pressentir a pessoa, se ela vai sobreviver ou não num período que ela tiver mal, talvez seja um tipo de mediunidade que ela tenha, né? É conseguir enxergar a áurea da pessoa, né? Pois é, que deve ter aflorado a partir dessas experiências que ela teve durante a vida, vivência, né? Então foi questão da infância, foi questão da tabuleira, foi questão dos outros sinais que ela teve vindo, né, tendo, e aí depois ao final que ela teve que fazer uma limpeza espiritual ali bem profunda para poder identificar o que estava acontecendo e ela viu o pai dela, né? Sim, sim. E ela, tipo, mediunicamente, ela tá bem avançada, bem aflorada, né? Vendo vulto. Ela teve aula na prática. Sempre é comentado, né, que independente da religião, a crença, se a pessoa tá tendo essas experiências, ir pro lado que acredita e é válido qualquer tipo de proteção, qualquer tipo de crença, mas que ela não deixe acontecendo isso passivamente com ela, né? Sim, procura proteção, vai na sua crença e só vai. Barreirinhas, corpo fechado. Ninguém vai me pegar lado A, lado B. O Rafa aí já falava. E aí, pessoal, o que vocês acharam do episódio, da experiência de estar aqui discutindo e conversando os relatos? Muito bom. É muito bom, imagina conversar com o nosso host aí, o Fê. Pena que a Mar não tava aí também, né? É, Ah, sim, ela não pôde vir, né? Não, mas é sempre ótima experiência e muito obrigado pelo convite aí. Seguimos ouvintes firmes e fortes. com certeza. Isso, eu acho que dá uma dinâmica legal pro grupo da seita, né? Claro, com certeza, até para incentivar próximos ouvintes a se tornarem membros da seita também, né? Para vir participar ali com esse pessoal interessante aí que tá no grupo privado, né, Fê? Bastante, né? É algo inovador, né? Eu acho, entre os podcasts. Claro, Olha, eu acho que o mais legal seria se as pessoas também mandassem mais relatos assustadores pra gente poder ler aqui no podcast. Tenho mais alguns nas minhas caixas, mas como teve 2 grandes, eu preferi deixar pro próximo episódio. Vai ser mensal, então mês que vem trago eles aqui pra vocês, junto com os relatos que o pessoal mandar. claro. Também o pessoal absorveu o conteúdo, né? Porque foi muita coisa, foram pesados, pesadíssimos, densos. Pesado. Pessoal, eu tenho que agradecer a presença de vocês, fiquei muito feliz por terem aceitado participar. E eu agradecer ao pessoal que escutou a gente até aqui, meu muito obrigado. E eu espero que vocês todos tenham gostado. E, João, onde o pessoal pode te encontrar? Se você quiser falar. É @João Pazionato, só que o nome é um pouco complicado, né? Pazinato no Instagram, né? E é isso aí. Só um ouvinte ali, fã dessa questão ali do insólito, do sobrenatural e ouvinte assíduo do Fê aí. Valeu. E o Ali, e onde o pessoal pode te encontrar? Se você quiser deixar suas redes. Aí pior que tá, eu sou bicho do mato. Muito mal mexo no meu Instagram. Eu não vivo essa vida, não. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que é isso, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Então é isso. E cuidado nas esquinas. Tchau.